Olá, você que nos acompanha aqui, mais uma vez no Com GYC, seu comentário da lição da Escola Sabatina com a GYC. Seja muito bem-vindo você que nos assiste para mais um comentário de mais uma lição jovem. Estamos aqui com essas pessoas maravilhosas, aqui a Cibele e a Yasmin, vão estar nos acompanhando mais uma vez em mais um estudo maravilhoso. Com a Yasmin sendo aqui a pessoa que vai direcionar as perguntas e as principais reflexões que vão ser levantadas aqui em mais esse episódio. Mas antes de mais nada, né, como é de praxe, a gente sempre dizer, se você ainda não conhece o nosso Ministério da GYC, corre no YouTube ou também no nosso Instagram, @GYCBrasil, para poder ficar por dentro das novidades e nos conhecer mais. E porventura, se você se esqueceu ou não sabe, compartilhe esse vídeo com seus amigos, afinal, coisa boa precisa ser compartilhada. E mesmo que você não goste do nosso conteúdo, não se preocupe, você pode muito bem estar enviando para aquela pessoa que você não tem muita afinidade, que você não é amigo, ou até aquela pessoa que você odeia. Você vai estar dando a maior demonstração de amor que podemos dar, mostrando, entre outras coisas, que amor não é somente sentimento, mas é também dar as bênçãos para as outras pessoas, independente de qualquer coisa. Brincadeiras à parte, né? Estamos aqui mais uma vez em mais uma lição, certo? A lição de número 5 desse novo trimestre, que fala sobre a história de Josué. Estaremos aqui aprendendo coisas importantes e tirando grandes lições da primeira grande conquista dos israelitas após atravessarem o Rio Jordão. Yasmin, é com você. Então, oremos para que a gente possa começar. Querido Pai, muito obrigada, Senhor, porque tens conduzido as nossas vidas de maneira especial. Te pedimos, Senhor, que abençoe a nós. Queremos discutir sobre a lição e o que ela nos ensina. E esteja também com as pessoas que estão nos assistindo. Abençoe, Senhor, a cada uma delas e suas famílias. Para que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, a lição dessa semana tem por título Jericó. É o nome da cidade, mas resume bastante o que nós vamos estudar. Fala justamente sobre a conquista de Jericó e como Deus coordenou tudo para que acontecesse para honra e glória dele e não do povo. A primeira pergunta da nossa lição diz assim: que lição podemos tirar da atitude de Josué frente aos problemas? E como aplicar isso nos dias atuais? É com vocês. Bom, essa pergunta é bem interessante, porque quando nós olhamos, nós vamos lá para o capítulo 5, né? Conta que Josué, né? Quando Josué se vê ali frente a um grande problema, ele sai, ele se retira para orar. E no momento que ele vai orar, ele se depara com um guerreiro. E olha só o que ele, aqui no capítulo 5, versículo 13, ele pergunta: és tu, para o guerreiro, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? E olha só o que o guerreiro responde, né? Respondeu ele: não, ou seja, nenhum nem outro. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Aqui é o próprio Cristo falando com Josué, mostrando essa batalha, Josué, não é sua, não é de Jericó, mas de Deus, e é ele que lutará por vocês. Então, o que Josué faz aqui? Ele se retira para orar. Quando ele busca a orientação divina, Deus mostra: essa batalha é minha, e eu lutarei por vocês. E depois disso, é mostrado o plano para Josué de como que eles conquistariam Jericó. Certo. Veja bem, a gente precisa dar uma análise no panorama geral, né? Onde eles estavam prestes a enfrentar a sua primeira grande batalha contra uma nação poderosa. Eles já haviam ouvido dos feitos do Deus de Israel lá no Egito, só que como o povo acabou ficando por tanto tempo acampado em lugares diferentes e não pôde avançar, pode-se dizer que esses povos inimigos tiveram muito tempo para se preparar.
e talvez estivessem até preparados para resistir a um longo cerco dos filhos de Israel. Fora que os soldados de Jericó, bem como dos outros reinos, eles tinham muito mais preparo militar, coisa que Israel não tinha. E o mais impressionante é que quando Josué vai dar uma olhada na cidade, ele olha ali e fica espantado com o tamanho do problema, certo? Ele levantou ali os olhos e de repente um cara aparece ali com uma espada desembainhada e ele fica ali temeroso e pergunta: você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? E quando Deus se revela ali, eu acho muito interessante que ele dá uma ordem muito parecida com a que Deus havia dado a Moisés no encontro com a sarça ardente. Tira as sandálias dos pés, porque o solo que você está pisando é uma terra santa, né? Mostrando que ali ele estava diante do próprio Deus, né? Do próprio Cristo, no caso, o príncipe do exército do Senhor. Pois ali mostra que ele adorou, né, aquele homem, e Josué assim o fez. Uma coisa interessante ao Josué tirar as sandálias dos pés, em sinal de respeito e submissão, mostra que nós também devemos submeter todos os nossos planos a Deus. Josué estava pronto para ir à batalha, mas ele já tinha consciência de que não seria por suas forças. Deus já havia orientado a respeito do que ele deveria fazer, né, para que pudesse ter a vitória contra esse povo inimigo. E Josué, mais uma vez, mostra que seu primeiro instinto ao estar na presença de Deus é submeter-se a Ele. Do mesmo modo, nós devemos direcionar os nossos olhos ao Senhor em vez de olhar para o problema. Isso é algo muito interessante, porque Josué olha para a cidade fortificada e com certeza ali vê, não há como nós vencermos essas grandes muralhas. Mas no momento que ele desvia os olhos do problema e olha para a solução, a espada do Senhor, assim, a espada do Senhor, né? Ele então descobre de onde vem a solução. E uma coisa a mais que vai falar mais para frente, mas antes de Deus aparecer a Josué, o interessante é que ele estabelece novamente o rito da circuncisão dos filhos de Israel e celebra também a Páscoa, porque ali era um novo recomeço para eles. E não podemos, isso nós só não somos capazes de temer o futuro quando nos lembramos daquilo que Deus fez no passado. Essa é a celebração da Páscoa, relembrar o que Deus havia feito, e o estabelecimento da circuncisão era uma representação da confiança em Deus. Esse ritual estabelecido por Abraão havia sido esquecido durante os 40 anos que eles ficaram no deserto. Durante uma geração, esse rito deixou de ser praticado, e antes de ir à batalha, eles precisaram ser circuncidados, para que assim tivessem a proteção de Deus mediante a confiança nele. Da mesma maneira, nossa vida com Deus precisa estar em dia. Precisamos relembrar o que Deus fez e dessa maneira também pôr em nosso coração a confiança de que é o Senhor que nos direcionará nas batalhas, circuncidando assim o nosso coração. Isso aí. O que eu acho muito interessante também sobre isso é que a diferença de como Josué agiu para como a gente costuma agir diariamente. Por exemplo, quando a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente faz ou é se desesperar ou é tentar resolver por nós mesmos aquilo ali. E depois da gente testar o nosso plano A, B, C, D, sei lá, o alfabeto inteiro, aí a gente pensa, não, tem Deus, eu tô com Deus aqui do meu lado. Ele pode resolver o meu problema, mas a gente pensa em Deus em último caso. É a nossa última opção. E a gente fica ali sofrendo, se estressando, ansiosos para resolver uma coisa que a gente poderia muito bem entregar nas mãos de Deus e confiar. Só que esse é o nosso problema. A gente diz assim, eu tô aqui, eu confio no Senhor. Tá aqui o controle da minha vida. Mas a gente segura uma pontinha, sabe, do controle, tipo, não, se o plano de Deus der errado, o meu tá aqui. Como se o nosso plano fosse bom o suficiente para substituir o plano de Deus se tivesse errado, sabe? Mas, partindo para a próxima pergunta, diz assim: o que fazer quando Deus nos pede confiança em seus planos que aos olhos humanos parecem loucura? É justamente
o que Deus vai pedir para o povo de como vencer, né, a cidade de Jericó. Muito bem. Olha, é uma pergunta bem desafiadora. Porque para nós, a sabedoria de Deus é uma loucura. Porque ela ensina justamente a deixarmos de depender de nós mesmos. E querer depender de algo que é sobrenatural, sabe? Mas a loucura mesmo é nós tentarmos nos encontrar mais sábios daquele que criou a sabedoria, né? No caso, o próprio Deus. Tem até um texto, não sei se é em Coríntios, que fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes, né? E as que não são para envergonhar as que acham que são alguma coisa. Dessa maneira, Jericó sairia envergonhada porque se achavam alguma coisa e achavam que Israel não era nada. Israel era aparentemente fraco, mas abateu os fortes, né? Porque ali Deus queria demonstrar que a verdadeira força não consiste no número de soldados em um exército, não consiste no que armas podem fazer, mas que a verdadeira força do ser humano se encontra em Deus. Se este pudesse resolver todos os seus problemas sozinhos, que necessidade nós teríamos de Cristo ou de um Redentor? Mas Deus, ele precisa muitas vezes nos colocar diante dessas situações malucas e impossíveis, para que assim a gente acorde para a realidade. Porque loucura mesmo é você achar que conseguirá com as próprias mãos aquilo que só Deus pode fazer. Gente, vamos, já que é para pensar racionalmente, vamos pensar. Um exército despreparado de Israel, onde a maioria das pessoas ali só eram o quê? Artesãos, só sabiam fabricar tijolos, fazer tudo aquilo que um escravo sabe muito bem fazer, tentando subjugar um exército que já tem anos de preparo, que já ocupou aquelas terras há muito tempo. Isso sim é loucura. Depender de si mesmos para poder tentar enfrentar uma situação impossível. Não tem como. E falando a respeito de confiança, qual é o segredo para que isso a gente possa confiar? Eu gosto muito de fazer um paralelo com uma coisa que aconteceu. Josué, antes de invadir Jericó, enviou 2 espiões, certo? 2 espiões que entraram em uma cidade. Se eles fossem descobertos ali, a mensagem que eles carregavam poderia ser interpretada para uns como uma mensagem de destruição, né? Aqueles 2 espias são 2 mensageiros. A presença deles ali, a mensagem que eles trazem para aquela cidade é que Josué está vindo, e por Josué vir, aquela cidade será completamente destruída. É uma mensagem de horror. Mas, para um grupo pequeno de pessoas, foi uma mensagem de esperança. No momento em que Raabe abre as portas de sua casa para receber aqueles 2 mensageiros, a mensagem que para os outros era uma mensagem de maldição, para ela foi uma mensagem de esperança. E porque ela abriu também o seu coração para a mensagem que era Josué está vindo, mas para ela não era, e por Josué vir você será destruída. Não, pela vinda de Josué você será salva. E o sinal dessa salvação era uma corda vermelha na janela. Gente, vocês notaram o que eu estou querendo dizer? 2 mensageiros em uma cidade onde as pessoas abandonaram a Deus. Para aqueles corações endurecidos, a mensagem de que Josué está vindo é uma mensagem de destruição. Mas para Raabe foi uma mensagem de salvação. É a mesma mensagem. O que muda é qual coração se abrirá para recebê-la. Sabe o que é mais interessante? Josué, no hebraico, é Jesus. É literalmente o mesmo nome e o mesmo significado, salvação. E Cristo nos deu 2 mensageiros, o Antigo e o Novo Testamento. Ao entrar nos corações das pessoas, algumas interpretam essa mensagem como uma maldição, mas aqueles que, como Raabe, abrem as portas do coração para receber aquela mensagem, encontram salvação na corda vermelha, o sangue do Cordeiro marcando a sua casa, para que esta não seja derrubada, entende? Aí eu gosto até de brincar, dizendo que dos espias tinha 30 e poucos anos e outro tinha 27, para somar com 66. Mas é isso, basicamente. Que
o que nos vai determinar a nossa confiança é o quanto nós conhecemos de Deus e o quanto estamos dispostos a abrir também nosso coração. Então, a sabedoria de Deus passa a ter validade para nós e a gente considera a nossa própria força, a nossa própria sabedoria como loucura. Bom, de fato, né? Quanto mais nós buscamos ter comunhão com Deus, é que nós abrimos o nosso coração de fato, estamos mais dispostos a obedecer, a partir que nem Abraão sem saber para onde vai. Dia desses aconteceu algumas coisas lá em casa. E eu sou dessas que eu preciso ver lógica. Eu sou muito da lógica. Eu sou daquelas que calcula probabilidade para ver tudo certinho, certo? Então, e para pessoas assim que, não, mas aos meus olhos também esse plano está parecendo uma loucura, Senhor. Como é que eu vou fazer? E aí eu falando com a minha mãe, conversando, porque eu estava muito angustiada, ela falou, Cibele, você é muito de ir pela lógica. Cadê sua fé? Por quê? E ela me lembrou da história de Sara. Cibele, pela lógica, Sara ali, naquele momento que Deus prometeu um descendente, prometeu Isaac, né? O que Sara pensou ali? Pela lógica. Pela lógica, não vai ser eu. Por quê? Ora, eu sou estéril. Pela lógica, não sou eu. E ela puxou minha orelha, você está fazendo a mesma coisa, Cibele. Tenha fé, confie no Senhor. Embora você não entenda, obedeça, confie. E, de fato, né, esse puxão de orelha me fez voltar os meus olhos para o céu e, de fato, confiar em Deus e obedecer, ainda que não faça sentido, mas obedecer. Se a gente for parar também para prestar atenção, ao longo de todas as batalhas que o povo de Israel travou nesses 40 anos, nenhuma seguia a lógica. Deus sempre, por exemplo, lá com os amalequitas, que, se não me engano, foi a primeira grande batalha. Se Moisés estivesse com os braços erguidos, o povo vencia. Se ele estivesse com os braços abaixados, o povo perdia. Tipo, como assim? Cadê a lógica nisso? A primeira batalha, os amalequitas sabiam, né, o que estavam fazendo, tinham uma experiência militar, com certeza, e os israelitas não, tipo, tinham acabado de sair do Egito, onde eles eram escravos. O que um escravo vai saber de luta? Nada. Vai saber nada. Mas, e principalmente também em Jericó. Jericó era uma das grandes potências da época. Tanto que quando o Josué olha, ele se assusta. Ele pensa, nossa, é isso daí que a gente vai ter que passar? Será que não dá para dar a volta na cidade? Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas Deus pede uma coisa que é sem lógica. Como é que eu vou vencer uma grande potência dessa sem fazer nada? Mas Deus mostra com isso que as coisas não estão no nosso controle, mas sim no dele, é a vontade dele. E eu acho também que um dos motivos pelos quais Deus pedia coisas tão ilógicas para o povo é que eles mentalizassem isso, porque a gente sabe que o povo de Israel era um povo muito teimoso e que na primeira oportunidade se voltava contra Deus. Mas em todas as guerras, em todas as batalhas, Deus mostra, olha, não é a força de vocês, é a minha. Vocês não devem confiar em si mesmo, mas em mim, porque é por mim que vocês ganham, ou que perdem. É tanto que depois da batalha de Jericó tem a batalha de Ai, que era uma cidade significativamente menor, mas que eles perdem, porque eles obedeceram à voz de Deus. Spoiler. Acontece. Mas tudo bem. Mas, passando agora para a nossa dica do GYC, né? A dica do GYC, deixa eu puxar aqui na minha colinha. Acho.
dessa semana é o capítulo 22 do livro Patriarcas e Profetas, a conquista de Jericó. Tudo que a gente falou, e muito, muito mais, está nesse capítulo. Então, se você ainda não leu, ou não tem o livro, eu sugiro, indico, que você compre o livro, faça leitura, faça anotação. É um capítulo muito bom. E tem muitos detalhes também sobre o posicionamento de Raabe, como ela se sentiu, e tudo que envolve a salvação dela e da sua família. Tanto que depois ela é uma das mulheres que é mencionada na genealogia de Jesus, uma grande honra. E é isso. Se você não leu, leia. E se você já leu, leia de novo. Que mesmo que a gente leia, por exemplo, a Bíblia, sei lá quantas vezes, sempre vai ter alguma coisa para aprender de novo. Então, agora, nossa última pergunta. Pergunta de número 3. Como discernir o que cabe a nós e a Deus? E de que maneira podemos estar sensíveis à sua voz? Muito bem, como discernir o que cabe a nós e a Deus? Deus vai dizer. Simplesmente. Josué recebeu as instruções do Senhor a respeito do que deveria fazer. A estratégia do Senhor foi que durante 6 dias, a congregação dos soldados, né, o povo, ele deveria rodear a cidade uma vez apenas, com a ordem específica das pessoas, né, os levitas iam tocando trombetas e tudo mais, e a cavalaria seguia logo atrás. E Deus ordenou que durante 6 dias eles dessem uma volta inteira ao redor da cidade. E aquilo com certeza gerou uma grande expectativa e comoção nas pessoas, né? A respeito do que estava acontecendo ali. Gente, o que é isso? Imagina a tensão crescendo em Jericó, quando os moradores observavam dia após dia aquela estranha procissão marchando ao redor da cidade. Segundo Raabe, todos já tinham ouvido falar do Deus de Israel e sabiam que ele não era como os deuses de Canaã. Só que o que acontece é que no 7º dia que eles deveriam rodear a cidade, Deus não pediu que eles dessem uma volta apenas, mas rodeassem a cidade 7 vezes. E agora imagina a ansiedade daquele povo aumentando, porque a cidade foi rodeada não apenas uma, mas 7 vezes. E no auge da expectativa veio o desfecho. Os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo gritou, quase intransponíveis, então, as muralhas, que eram consideradas assim, quase intransponíveis, vieram abaixo, com sons de trombetas e gritos. Simplesmente isso foi suficiente para que as muralhas de Jericó caíssem. E o povo de Israel foi e tomou a cidade. E Deus os entregou nas suas mãos. E o interessante, a lição até vai apontar isso, que quando eles vencem, como aquela era a primeira grande vitória, todos os despojos que eles tivessem conseguido seriam para o Senhor. Porque Deus é o dono de todas as coisas, é que elas seriam as primícias das batalhas de Israel, sendo oferecidas ao Senhor. Como discernir, então, o que nos cabe? Nós temos a Bíblia, a orientação de Deus sobre como vencermos cada batalha. Deus nos instrui até a respeito das armaduras que Ele quer que nós usemos. Cinturão da verdade, escudo da fé, couraça da justiça, os calçados dos pés da preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, a espada do Espírito, né? Que é a própria palavra de Deus, que corta como espada de 2 gumes, sendo capaz de separar juntas e medulas e capaz de discernir as intenções do coração. A vitória de Israel estava condicionada à obediência e confiança em Deus. Tudo começa com a confiança, tudo começa no coração. E a partir do coração, as ações manifestas demonstram frutos dignos, primeiramente de arrependimento dos pecados e de um coração disposto a obedecer à vontade do Senhor. Tudo depende da confiança que depositamos em Deus, de que Ele dirigirá os nossos passos.
Um amigo me disse certa vez que tudo o que precisamos é fazer a nossa parte e deixar o mais difícil com Deus. Paulo, por exemplo, é conhecido como um grande pregador, mas várias das viagens missionárias dele foram um desastre. Porque quando ele estava em uma cidade, algumas pessoas aceitavam, mas outras rejeitavam. E de repente havia discussões entre as pessoas e tudo mais. As viagens missionárias de Paulo, seu ministério não começou tão bem. Ele enfrentou rejeição dos discípulos e tudo, só que tinha um porém. Por que o ministério dele foi tão sucedido, bem sucedido, apesar das dificuldades? Ele estava seguro de que estava fazendo a vontade de Deus. E ele tinha um ouvido e um coração tão sensível que quando Deus o reprovava, ele atendia. Quando ele pediu a respeito de uma dificuldade muito grande, Deus disse: a minha graça te basta. E ele foi sensível. Para você estar sensível à voz do Senhor, precisa ter o hábito de escutá-lo, porque as orientações dele falam pela sua palavra. Jesus, ele recebia instruções de Deus para cada dia durante a sua vida aqui na Terra. E eu acho muito interessante a maneira de como Deus falava com Jesus, né? Lá no livro de Isaías, no capítulo, deixa eu ver aqui, 50, versículo 4, como é que Jesus, por exemplo, sabia exatamente o que dizer e como é que ele sabia exatamente o que fazer. O Senhor me deu uma língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Da mesma maneira, Deus ordenou a Josué que meditasse na lei do Senhor, de dia e de noite, e saberia tudo o que precisava para ser bem-sucedido. Estar sensível à voz de Deus é primeiramente uma escolha, mas também uma demonstração constante de submissão em todos os sentidos, sabe? Quanto mais contato nós tivermos com o Senhor, mais poderemos distinguir a sua voz. Podemos não ter grandes conhecimentos, como, por exemplo, em relação a assuntos de música, entretenimento, o que é bom, o que é mal eu assistir, mas quando nós nos deparamos com alguma coisa, a gente sabe, Deus não gostaria disso. O que mais importa ao Senhor é um coração sensível à sua voz, tal como uma criança que obedece prontamente aos seus pais, porque sabe que não é um desconhecido que fala, mas alguém que ama e alguém que quer o seu bem, e portanto assim eles obedecem, certo? Bom, eu acho que o que Leandro falou resume bem, né? Responde bem a pergunta. Eu acho também interessante que antes do povo, antes de Israel ir enfrentar e batalhar, né, contra Jericó, o que eles fazem antes? Eles se purificam. Eles se purificam. E essa purificação só é possível por meio da confiança em Deus e em seu poder para salvar. Porque, veja, primeiro eles fazem a circuncisão, que é um símbolo ali de entrega total ao Senhor. Ali era um ato de fé. E eles celebram a Páscoa. E também reforça essa mensagem, confiar em Deus e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Eles estavam, ao celebrar a Páscoa ali, eles estavam relembrando que eles estavam cobertos pelo sangue do Cordeiro, que o anjo destruidor não teria, como é que se diz? Perdi a palavra. Poder sobre eles. Poder sobre eles, exatamente, porque eles estavam embaixo do sangue de Cristo. Então, eles primeiro, antes de batalhar, eles se prepararam, eles se purificaram. E como que nós somos purificados? Confiando em Deus, somos purificados com o quê? Com o sangue de Cristo. Fé. Fé. E então o que cabia ali ao povo de Israel? Estar pronto, estar purificado, exercer fé, né? Ter confiança em Deus. E essa consagração continua sendo essencial para nós hoje. Nenhuma vitória sobre Satanás é possível sem fé. Então,
E aí eu concluo aqui meu raciocínio, né? Nenhuma vitória sobre Satanás é possível sem fé. Nós aprendemos isso com Josué e o povo. A fé que eles exerceram ali. Muito bem pontuado, né, pelos dois. Só gostaria de complementar com uma coisa. Antes de toda batalha, ou de qualquer evento importante, como por exemplo, quando Deus desceu ao Monte Sinai para estar ali perto do povo e entregar a Moisés as tábuas da lei, o povo se preparou, se purificou, se santificou e uma espécie de... Porque cada dia é uma batalha. A gente vence um dia após o outro. Não dá para dizer, eu planejo vencer daqui a um mês. Não. Nós vencemos hoje, amanhã e a depois. E o nosso momento, no início da manhã, com Deus, é justamente para isso. É o momento em que a gente se fortalece, se santifica e se dispõe a estar mais perto de Deus, não só naquele momento ali, mas durante todo o dia também. A ouvir a voz de Deus, a antes de qualquer coisa ou qualquer decisão, a gente pensar, mas o que Deus faria no meu lugar? Porque, principalmente, né, quando os problemas acontecem, o que a gente pensa, por último, é o que Deus faria no meu lugar. O que Jesus faria por aquela pessoa que pisou no seu pé no culto passado, por aquela pessoa que esbarrou em você e não pediu desculpa. E a vontade que a gente tem é de devolver na mesma moeda. Mas não é isso que Deus nos ensina, que Jesus nos ensinou quando veio à Terra. Mas essa foi a nossa lição de número 5. Uma lição muito boa. Espero que você que está nos assistindo tenha estudado, mas se não estudou ainda dá tempo, não se preocupe. E leve essa lição como lição para a sua vida. Assim como nós também levaremos para as nossas vidas. Exatamente. Para encerrar, vamos fazer uma oração. Ora para nós, Leandro. Oremos. Soberano Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por nos mostrar que nossas vitórias dependem exclusivamente do Senhor. Sabemos que precisamos lutar e fazer a nossa parte, mas não é por nós que vem a vitória. Não é de nós, meu Deus, que vem a força necessária para conseguirmos. Mas obrigado porque Cristo é essa força motriz, que está ali para nos direcionar como nosso comandante, como príncipe do exército do Deus vivo. Ainda que tenhamos que rodear durante 7 dias e 7 vezes no último dia, que o Senhor, meu Deus, nos ajude a cumprir fielmente a parte que nos cabe. Nos torne sensíveis à tua voz e nos prepara o coração, assim como o Senhor preparou o coração de Raabe e de sua família também. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, aqui nós nos despedimos, né? Caso você não conheça o nosso Ministério da JOAC Brasil, por favor, acesse as nossas redes sociais, tanto aqui no YouTube como também no Instagram, @JOAC Brasil, para que você não perca nada dos conteúdos maravilhosos que a gente posta por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus vizinhos, com seus amigos próximos, com os seus inimigos, principalmente eles. Olha, esses são os que mais precisam. Você vai estar fazendo um grande favor. E que Deus abençoe a cada um de nós, você que está aí do outro lado da tela. E nos vemos, então, no próximo episódio.